Imagina só a cena. Da noite para o dia, uma simples mudança na regra do condomínio ameaça toda a renda de um imóvel e ainda cria uma dor de cabeça jurídica daquelas. Pois é, hoje, a nossa análise vai mergulhar direto num tema que está virando o mercado imobiliário de cabeça para baixo. O que antes parecia uma fórmula mágica e infalível para fazer dinheiro com imóveis, acabou se transformando num verdadeiro campo minado. E isso já puxa a grande pergunta do milhão, aquela que está rendendo briga em tudo que é prédio por aí. Afinal, a locação de curta duração exige ou não a aprovação prévia do condomínio? Bom, a resposta curta e direta é depende. E olha, é exatamente nesse depende que mora o maior risco financeiro da coisa toda. Ignorar essa incerteza de propósito é um erro que pode custar bem caro. Antes de mais nada, a gente precisa quebrar um mito muito perigoso. De um lado, existe aquela crença sagrada de que, se o imóvel está no nome de alguém, essa pessoa tem o direito absoluto de fazer o que bem entender lá dentro. Certo? Errado. A realidade, quando bate a porta, mostra o outro lado da moeda. O direito de propriedade existe, claro, mas ele esbarra num limite muito firme: as regras da vida em sociedade. O uso daquele espaço privado tem que, obrigatoriamente, conviver em harmonia com a paz do coletivo. É um equilíbrio super delicado. Mas como é que a gente chegou nesse nível de tensão? Para entender, basta olhar para o mercado. A gente acompanhou uma mudança estrutural gigantesca recentemente. Plataformas digitais simplesmente transformaram a dinâmica imobiliária do planeta num estalar de dedos. O foco daquele aluguel tradicional, de longo prazo, de anos, mudou de uma hora para outra para um modelo de altíssima rotatividade. Isso atrai uma enxurrada de dinheiro, é verdade, mas na prática transforma apartamentos residenciais em verdadeiros negócios de hospedagem. E a raiz de toda essa disputa envolve três lados. E o mais interessante, todos têm interesses 100% legítimos, mas que estão em rota de colisão direta. Primeiro, quem investe, que obviamente quer a rentabilidade máxima. Segundo, quem mora no prédio, que no fim do dia só quer um pouco de paz e sossego. E no meio disso tudo, a gestão do condomínio perdendo os cabelos para manter a segurança e a ordem a todo custo. Não tem um grande vilão nessa história. O desafio gigante é justamente equilibrar esses três pratos girando ao mesmo tempo. Vamos trazer isso para um cenário bem prático. Pensa num investimento super lucrativo numa cidade turística badalada. A estratégia financeira no papel estava impecável. Mas aí começam a pipocar aquelas mensagens nos famosos grupos de mensagens do condomínio. É reclamação de barulho de madrugada, é festa, é gente desconhecida entrando e saindo da portaria toda hora. O que acontece? Uma assembleia de emergência. E pronto, de repente, o investimento que era uma mina de ouro é paralisado por conta da dinâmica do prédio. Agora, vamos inverter completamente o disco e olhar para um prédio menor, daqueles com um perfil bem familiar e tranquilo. Imagina que uma família usa o apartamento nos fins de semana e aluga no resto dos dias. Só que o prédio tem muitos moradores idosos, e aquele entra e sai constante de gente com mala de rodinhas acaba gerando um incômodo diário. O ponto de interrogação aqui muda. A questão passa a ser a própria essência daquele lugar. O edifício foi projetado para ser uma moradia fixa ou para aguentar a rotatividade de um saguão de hotel? Essa dúvida que incendeia as discussões de condomínio. E como a gente resolve isso? Bom, o ponto crucial é entender as regras do jogo. E aqui temos três pilares jurídicos que mandam em tudo. Primeiro, a convenção do condomínio. Segundo, o regimento interno. E o terceiro, que fica acima de tudo isso, é a legislação misturada com a jurisprudência atual. Basicamente, como os juízes estão decidindo essas brigas na vida real. São essas três bases que vão ditar se uma regra restritiva do prédio vale mesmo ou se é só uma imposição frágil que cai no primeiro processo. E tem uma regra de ouro super cristalina no meio disso tudo. Não basta o condomínio simplesmente proibir porque deu na telha. A coisa não funciona assim. Um prédio não é um feudo onde uma maioria provisória vota o que quer sem nenhum embasamento técnico. Para criar restrições, é preciso atingir quórums bem específicos exigidos por lei, ter textos extremamente bem amarrados e tomar um cuidado imenso para não aniquilar o direito de propriedade de quem é dono. Porque na vida real, a gente sabe, isso tudo vira uma bola de neve. Começa pequeno, um vai e vem intenso de gente que ninguém conhece na portaria, logo em seguida bate a primeira notificação por barulho à noite. Isso irrita os vizinhos que forçam uma votação a toque de caixa para apertar as regras. Se quem aluga ignora os alertas, a bomba explode, resultando em multas pesadíssimas e disputas na justiça. Ou seja, um probleminha operacional vira um ralo de dinheiro em tempo recorde. E tem uma coisa muito curiosa sobre como essas restrições acontecem na prática. Muitas vezes, o condomínio não proíbe a locação com todas as letras. Em vez disso, eles criam regrinhas que tornam um negócio simplesmente inviável. Começam a exigir cadastros documentais super complexos na entrada, limitam a quantidade de visitantes por dia,
proíbem hóspedes de usar a piscina ou até estipulam um número mínimo de noites por reserva. É um estrangulamento silencioso que sufoca totalmente o modelo de negócio diário. E aqui tem um detalhe que costuma passar batido na empolgação de quem está investindo. Perante o condomínio, o aplicativo de hospedagem não tem responsabilidade nenhuma. O titular do imóvel continua sendo o único responsável por aquela unidade. Se um hóspede resolve causar estrago no hall ou perturbar o silêncio, a multa, a cobrança e o desgaste jurídico vão cair exclusivamente no colo de quem tem o nome na escritura do imóvel. Botando tudo isso na ponta do lápis, o impacto financeiro assusta de verdade. Uma proibição ou restrição mal administrada significa um tombo gigante e imediato na taxa de ocupação, um show de cancelamentos de reservas que já estavam pagas, custos para adaptar a operação inteira e, o pior dos cenários, a desvalorização direta do patrimônio. Se aquele imóvel foi financiado e a parcela depende justamente daquela renda rápida, a conta simplesmente deixa de fechar. E o que costuma deixar essa situação 1000 vezes pior? Agir por puro impulso. A pessoa recebe a primeira notificação do síndico e já responde de cabeça quente. O imóvel é meu e eu faço o que eu quiser. Essa postura super defensiva, de não querer nem ler as atas do que foi aprovado em reunião, é a receita perfeita para transformar uma simples discordância administrativa num processo judicial caríssimo e que pode se arrastar por anos a fio. Agora tem uma diferença gigantesca na maneira de operar que muda o jogo todo. De um lado temos aquela locação esporádica. A pessoa aluga numa temporada curta para famílias, o impacto na rotina do prédio é mínimo. Do outro lado, temos a hospedagem 100% profissionalizada. É operação ininterrupta, estrutura que imita um hotel e altíssima rotatividade. Na vasta maioria das vezes, é justamente essa postura puramente comercial que acende o estopim das brigas mais agressivas. Mas, digamos que a confusão já esteja armada e o fogo cruzado começou. Qual é a prioridade máxima? Preservação de dados. Trata-se de criar um verdadeiro escudo de documentos, arquivar notificações, salvar e-mails, registrar mensagens e, importantíssimo, exigir cópias das atas do condomínio registradas em cartório. É esse rigor que permite comprovar na justiça quando exatamente a restrição começou e se aquela regra realmente passou pelos trâmites legais corretos. E para quem está com o dinheiro na mão, prestes a comprar um imóvel focado nesse mercado, a diligência prévia é simplesmente inegociável. Não dá para assinar nada sem antes devorar a convenção do edifício. É preciso investigar ativamente se já tem alguma trava para o aluguel de curta temporada. E tem que ler as atas antigas para sentir qual é a temperatura dos conflitos naquele prédio. Só fazendo isso é possível medir de forma racional o tamanho do risco daquele investimento. Se uma nova diretriz estiver sendo debatida pelos moradores, o texto exato dela precisa ser examinado com uma lente de aumento. Isso é seríssimo. Uma única palavra mal colocada na hora de redigir a regra pode ser a diferença exata entre uma proibição nula, que cai rapidinho na justiça, e um requisito sólido e legal de segurança. A formulação das frases dita a validade de tudo. Então, cada vírgula pesa na hora de defender o patrimônio. Exatamente por causa de toda essa complexidade normativa, buscar um olhar jurídico treinado não é luxo nem preciosismo, é pura prevenção. Um especialista consegue bater o olho e identificar na hora se o condomínio extrapolou os limites e abusou do poder. Ter essa clareza preventiva poupa uma energia absurda, protege a margem de lucro e evita o desgaste insuportável de entrar em batalhas que já nascem perdidas. O que nos traz para a nossa reflexão final de hoje, dá para chamar de seguro um investimento que brilha e promete fortunas nas planilhas se o ecossistema e as regras do condomínio forem completamente ignorados. A grande lição prática que fica é que subestimar a força das regras coletivas é o erro mais caro do mercado atual. A boa e velha precaução ainda salva muita rentabilidade. Obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.